Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. A Quaresma quer preparar-nos para o grande triunfo de Jesus sobre o demónio e todas as forças do mal. Esse triunfo deu-se, Jesus, pela tua paixão, morte e ressurreição, como tu mesmo predisseste com as palavras que hoje ouvimos no Evangelho da Missa. O Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Foi pela tua Santa Cruz que se deu o grande exorcismo da história, a derrota dos inimigos de Deus e da salvação dos homens, da nossa verdadeira felicidade. Esse foi, Jesus, o grande jubileu. Pois quem se associar à tua vitória, obtendo o perdão do pecado original e de todos os pecados pessoais, recupera os grandes dons que tu quiseste para o homem desde o início: a verdadeira liberdade interior, a relação familiar íntima contigo e com os outros, a plenitude de graça para gozar de um sagrado repouso que nos permita adorar-te. Esses são também os dons que desejas mais abundantemente para nós neste ano jubilar, pois este grande e o principal exorcismo da história foi precedido de outros na história da salvação, muito especialmente pela grande obra de salvação que levaste a cabo no êxodo do teu povo do Egito, para que pudesse regressar à terra prometida. O êxodo foi como que o primeiro jubileu. A libertação do povo da escravidão do Egito não foi, em primeiro lugar, física, mas sim espiritual. Tratava-se de libertá-lo da contaminação do paganismo que se foi dando ao longo da sua prolongada permanência no Egito. Só assim o povo podia recuperar a autêntica liberdade para louvar a Deus em paz na sua terra. Depois de tentar, por meios pacíficos, resgatar o seu povo, Deus vai servir-se de Moisés para uma grande batalha contra os falsos deuses do Egito, pois enquanto Israel, de alguma forma, pactuasse, se comprometesse com essas divindades, afastava o coração do verdadeiro Deus. Para os egípcios, todos os aspectos do meio ambiente eram divinos. Os céus eram os deuses celestes, Nut, Shu e Tefnut. A terra era o deus Geb. O Nilo era o deus Api. Todos os animais eram sagrados ou simbólicos, simbolizavam algum ou algumas das suas divindades. E assim por diante. O resultado disto era que quando o egípcio médio caminhava, saía da sua cabana de manhã, tudo aquilo que ele via era divino, exceto ele mesmo. Ele era sempre como que um transgressor no reino do divino. Tinha que andar como que pisando entre cascas de ovo, por dizê-lo de alguma forma, não fosse ofender algum dos deuses. Mas estes deuses não eram verdadeiros deuses. Eram seres sobrenaturais, sim, mas não o Criador do universo, que é a descrição de Deus na fé judaica. Eles eram o que agora chamaríamos demónios. O Egito era uma terra como que assombrada pelo demónio, e os seus residentes eram escravos dessas falsas divindades. Contra esta mitologia, a verdadeira história da criação, revelada a Israel por Deus através de Moisés, declarou que o homem não é um escravo dos deuses, como diziam também as mitologias da Mesopotâmia, nem era um transgressor no reino divino, mas era um filho de Deus e um representante real do seu Pai divino. O sol, a lua, as estrelas e a terra não eram divindades para serem adoradas, mas criaturas que servem a humanidade e ajudam os seres humanos no seu papel sacerdotal de servir o Deus invisível. A humanidade era o pináculo, não o fundo de tudo aquilo que se vê na criação. Pois o Moisés não vai pedir propriamente ao faraó para libertar o povo da escravidão física. Ele pede permissão para que os israelitas possam adorar o seu Deus durante 3 dias no deserto.
Os israelitas estavam embebidos pela religião egípcia ao longo daqueles 400 anos de permanência e estavam sujeitos eles mesmos a uma certa escravidão demoníaca. Por isso Israel tinha, antes de mais, que acertar a sua relação com Deus, voltar ao bom rumo. E tudo isto tinha a ver com uma luta entre Deus e Amon-Rê, entre Deus e Satã. Em termos teológicos, isto é chamado uma teomaquia, um divino combate. E esta particular batalha entre o único verdadeiro Deus de Israel e os muitos deuses dos egípcios. Era um exorcismo. E as 10 pragas que vão abater sobre o Egito foram como que um exorcismo lançado sobre o Egito, em que os poderes demoníacos que o controlavam foram derrotados pela mão poderosa de Deus. Vamos voltar às pragas do Egito e ver como se desenrola este combate. Cada praga foi apontada diretamente para um demónio, às vezes para mais do que um, e fizeram ver como eram falsos deuses. Deus estava a ensinar que só Ele merece ser servido. Vamos ver aqui 3 ou 4 exemplos. Primeiro, Deus transformou o Nilo em sangue. Podíamos lembrar como a filha do faraó estava a banhar-se no Nilo quando Moisés foi descoberto numa cesta que a sua mãe deixou no rio para evitar que aquele menino fosse executado, como tinha mandado o faraó. Hapi era o deus do Nilo, e isso pode ter levado a filha do faraó a tomar conta de Moisés, por pensar que tinha sido aquela divindade a trazer-lhe um filho. O Nilo era a chave da prosperidade e do comércio para aquela nação que era fundamentalmente um deserto. E com um toque do seu cajado, o cajado divino, por Moisés, por Arão, a água foi transformada em sangue e foi destruída essa divindade Hapi, e com ela a prosperidade do Egito. Em nono lugar, Deus permite que o Egito fique mergulhado em escuridão durante 3 dias. Não se viam uns aos outros, nem saíam do seu lugar durante 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz no sítio onde viviam, diz o Êxodo. Durante este tempo, nada foi visto do chefe de todos os deuses do Egito, Amon-Rê, o Deus Sol, o Todo-Poderoso, aquele que, na sua mitologia, tinha trazido a si mesmo à existência. Tinha sido completamente derrotado. Em 10º lugar, virá a praga que dizimará os primogênitos do Egito. Quando Deus avisou o faraó através de Moisés, disse: Isto diz o Senhor, Israel é o meu primogênito, e eu digo-te, deixa o meu filho partir para que ele me possa servir. Se recusares, está atento que eu vou também trazer a morte ao teu primogênito. Deus estava a dizer: deixa Israel ir adorar-me, e não a ti. E apesar destas 9 pragas, o faraó não quis ouvir. Ainda disse não. Escolheu continuar a dominar num mundo em ruínas, mais do que ajoelhar perante Deus e deixar partir o seu primogênito. Osíris era a divindade egípcia da vida e da ressurreição. Era o Deus padroeiro, protetor do faraó. Mas após a 10ª praga, após a morte do seu filho, o faraó pediu a Moisés que o abençoasse. Não pediu a Osíris. Osíris não poderia ter trazido o seu filho de volta. E isto era uma declaração bastante humilde por parte do faraó, filho dos deuses e ele próprio Deus. O faraó tinha sido finalmente colocado de joelhos, admitiu a derrota, deixou-os levar tudo, a justiça de Deus tinha sido cumprida. Pois hoje, na primeira leitura da missa, já num contexto em que o povo foi autorizado a sair e passou através do Mar Vermelho e foi protegido por Deus de muitas maneiras, até ao Monte Sinai, Moisés, depois de Deus estabelecer uma aliança com o povo para recomeçar de novo, como seu primogênito, com liberdade e a caminho da terra prometida, Moisés dirá ao povo que tem que optar. Se quer cumprir os mandamentos de Deus, amando o Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e observando a sua lei, os seus mandamentos e preceitos, para assim viver e se multiplicar, ou então, se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, se te achares seduzir para adorar e servir outros deuses, declaro-te hoje que has de perecer,
e não prolongarás os teus dias na terra em que vais entrar, para dela tomar posse depois de passares o Jordão. Portanto, escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, escutando a sua voz e aderindo a Ele. E nós pedimos-te, Senhor, neste tempo de oração, que nos dês a luz para fazer uma nova decisão por ti, renunciando a todas as falsas divindades e ídolos com que às vezes nos entretemos e possamos ter o coração só para ti. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.